Meu irmão morava em Brasília, trabalhava no governo federal. Eu adorava ir a Brasília. Brasília não tinha asfalto, eram as ruas empoeiradas, tinha bicho no meio das estradas, era muito legal, parecia uma cidade do faroeste. Estou falando dos anos de 1960. Meu irmão foi para lá em 1960, exatamente, 1960. Aí eu comecei a ir lá. Numa dessas minhas idas a Brasília, eu acho que foi no ano de 1962, foi quando eu comecei a fazer capoeira. Eu tinha 14 anos. Perto da casa do meu irmão tinha uma academia de judô. O nome do mestre era Miura. E às vezes eu jantava e ia para lá, para a academia, ficava sentado lá vendo o treino. Numa dessas vezes que eu fui, eu mostrei ao Miura a minha carteira da Kobukan, que era uma academia de karatê muito famosa que tinha aqui no Rio, do mestre Tanaka. E falei para ele, eu agora estou treinando karatê com o Tanaka. Aí ele falou assim, pô, eu tenho um aluno aqui que treinou karatê com o Tanaka. Aí ele chamou o Cláudio. Cláudio era um cara magrinho, fortinho, todo musculoso. Aí ele chamou o Cláudio. Aí fiquei ali conversando com o Cláudio sobre o karatê. O Cláudio me falou que tinha treinado até a faixa verde, né? E eu estava começando, ele era a faixa branca. Aí eu falei para ele assim, pô, mas eu também gosto de capoeira. Aí ele falou assim, pô, eu também, eu tenho um grupinho aqui de amigos que fazem capoeira, e na parede tinha um berimbau, enfeitando a academia. Aí o Cláudio foi lá, pegou o berimbau, aí começou a tocar ali, e a gente trocou uma ideia. E marcamos um treino para o dia seguinte. Ele com esse grupo dele, e eu ia lá pela primeira vez, conhecer essas pessoas. Lá tem um colégio de nome Elefante Branco. E esse treino era no estacionamento desse colégio, um calor desgraçado. Na rua, no estacionamento, no asfalto. Aí eu fui lá. Nesse lugar tinha o Hélio Tabosa, tinha um negão chamado Fritz e uns outros caras lá. Esse Fritz até chegou a ser corda vermelha lá do Hélio. Bom, enfim. Aí trocamos informações ali. Eu fiz um S dobrado, que ninguém fazia, aí eles fizeram também. A gente trocou ali algumas coisas, né? E eu passei a ser amigo do Cláudio a partir desse dia. O Cláudio morava aqui no Rio de Janeiro, quer dizer, ele morava em Brasília, né? Mas ele era daqui do Rio, ele era vizinho do Peixinho, no bairro do Flamengo, na rua Honório de Barros. Eu fui na casa do Peixinho várias vezes lá. Era a rua Honório de Barros. E aí quando o Cláudio veio de férias aqui para o Brasil, para o Rio, o Cláudio começou a ensinar capoeira ao Peixinho, que era amigo dele. Eu não conhecia o Peixinho, era o Marcelo até então, né? Quando o Cláudio voltou para Brasília, aí o Cláudio, eu morava na Lapa, morava na rua Taylor, na Lapa. Aí o Cláudio falou comigo o seguinte, porra, eu tenho um aluno aqui que ele é muito jeitoso e eu gostaria que você continuasse dando uns treinos com ele, cara, para ele ficar parado que eu só vou vir aqui agora nas próximas férias. Aí o Cláudio foi lá na Lapa. Inclusive o Cláudio levou o Peixinho e um outro cara. Esse outro cara morava no centro da cidade. Aí eu marquei com o Peixinho, não, amanhã a gente vem aqui pra gente treinar e tal, vocês vêm aqui. Aí no dia seguinte, o Peixinho foi. Esse outro cara não foi. Aí a gente treinava na rua. Eu tinha um professor de apelido Boca, um cara que eu conheci na praia do Flamengo, que era a praia que eu frequentava, né? Que eu morava na Lapa. E esse cara era capoeirista, inclusive era angoleiro. E o Peixinho já tinha aquela facilidade dele, né, de movimentação, mesmo sem fazer capoeira, ele já tinha aquele jeito, né? Aí o Boca se amarrava nele. Bom, enfim, aí a gente fazia esses treinos juntos. Às vezes o Boca estava, às vezes o Boca não estava. A gente procurava um lugar qualquer para treinar. E foi assim. Quando a gente foi lá, quando eu conheci o pessoal, que hoje é o Grupo Senzala, esses caras estavam no Teatro Jovem, era um teatro que tinha em Botafogo. Extinto, não tem mais. Era um teatro pequenininho. Lá eu conheci o Rafael, o Gato, o Gil, o Preguiça e algumas outras pessoas lá. Nesse dia o Garrincha e o Sorriso não estavam. Eles eram pequenininhos, um tinha acho que 9 anos, o outro tinha 8, os dois tinham 9, não lembro. Eles eram um garotinho, né? Mas eles não estavam lá nesse dia. E esse pessoal treinava com um disco do Mestre Bimba.
Quando eu cheguei lá, estavam com discos do Mestre Bimba. O Boca foi que me levou nesse lugar. Te levar ali um lugar, em Botafogo tem uns playboys ali que treinam capoeira. E me levou lá. E eu já tocava berimbau e eu cantava toda aquela sequência de música do Mestre Bimba, da regional. Eu sabia aquilo tudo. Cantava aquela música toda. Aí eu cheguei lá com o berimbau. E eles estavam treinando com um disco do Mestre Bimba, exatamente. Uma vitrola tocando aquela porra daquele disco lá do Bimba. Quando o Rafael me viu com o berimbau na mão, aí ele me chamou correndo. Pô, chega aí, berimbau, pá, blá, blá, blá. Vamos fazer a roda, vamos fazer a roda. Ninguém tinha berimbau lá. Ninguém estava com berimbau. Bom, enfim. E foi assim que eu me integrei ao Grupo Senzala. Foi assim que eu me integrei ao Grupo Senzala. Comecei a participar dos treinos com eles. Depois a gente saiu desse teatro e voltamos para o terraço da casa do Rafael. Ou seja, eu peguei a segunda fase do terraço, porque a primeira eu não peguei, eu não conhecia eles ainda. Eles saíram do terraço, foram para esse teatro. Desse teatro, a gente foi para uma academia, num clube, na rua Benjamin Constant, na Glória. Ficamos usando esse clube durante um tempo. Depois desse tempo, nós fomos para o Largo do Machado, Associação Maranhense, que foi o Maranhão, que era um professor de judô, que adorava capoeira, tocava berimbau super bem, tinha uma voz bonita. E do Largo do Machado, nós fomos para o Cosme Velho. Do Cosme Velho, nós fomos para a Associação dos Servidores Civis, em Botafogo, do lado do Canecão. Fomos expulsos dali. Aí foi quando eu e o Peixinho decidimos alugar uma sala e fazer uma academia nossa para não sermos mais expulsos de lugar nenhum. Então, o Peixinho recebeu esse apelido de Peixinho no Cosme Velho. Eu que dei esse apelido a ele. Muita gente não sabe. Eu tinha um amigo aqui em Copacabana que ele ia lá para o Alto da Gávea, aqueles córregozinhos que tem lá, ele ia pegar peixinho colorido, esses peixinhos de aquário. Ele pegava esses peixinhos para vender, botava água num saco plástico e levava nas lojas. E o apelido dele era Jorge Peixinho, porque ele pegava esses peixinhos. E o peixinho parecia muito com ele. Aí eu falei, pô, você parece o Peixinho, caramba, eu lembro muito o Peixinho. Aí ficou Peixinho, 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 Peixinho. O apelido dele veio daí. Muita gente acha que ele tinha cara de peixe. Não, o apelido veio daí. Como a gente queria botar apelido em todo mundo, aí qualquer apelido que dava, pegava, né? Aí ficou o Peixinho. O Peixinho começou a treinar capoeira com o Cláudio no verão de 1965. Peixinho nasceu em 1947. Em 1965, nesse verão aí, ele tinha 17 para 18 anos, porque o Peixinho fazia aniversário dia 20 de dezembro. Então ele lamentava até que ele tinha começado capoeira com 18 anos, que ele gostaria de ter começado mais cedo. Não sei porquê, uma vez numa entrevista, ele falou que tinha começado capoeira aos 15 anos. Eu não estou dizendo que o Peixinho era mentiroso. Alguma coisa ele tinha para falar isso aí, é por isso que eu acho que era uma questão de publicidade. Enfim, isso aí morreu com ele, eu não sei. Eu nunca perguntei. É porque eu estou vendo rodar um áudio dele aí pela internet, onde ele não cita esse passado aí, esse comecinho dele. Ele cita o Cláudio. O Cláudio tinha esse grupo de amigos, né, que fazia capoeira, e depois ele começou a treinar com um professor, se eu não me engano, o nome do cara era Aldenor, não tenho certeza. Aí foi que ele realmente treinou e ficou muito bom de capoeira. O Cláudio, para mim, daquela época lá, era o cara que mais jogava capoeira. Ele era o melhor cara de capoeira, o Cláudio, do nosso grupo, né? Então é isso aí. Eu só queria fazer esse resumo dessa história, porque, inclusive, até o 200 às vezes me falava, de vez em quando o mestre Peixinho fala que ele treinou capoeira com o senhor, que o senhor foi professor dele também. Aí um dia eu falei com o Peixinho, pô, cara, eu não gostaria que você falasse isso, porque, pô, eu não era professor de capoeira. E, na verdade, você começou capoeira com o Cláudio. O Cláudio é que é o teu professor de capoeira. Foi com ele que você iniciou da mesma forma que eu iniciei com o Boca. Tudo bem, aprendemos muito mais com outras pessoas,
Mas a gente tem que citar o cara que foi a raiz, né? O cara que colocou a gente no beabá. Deus, aprendemos os primeiros passos. Aí eu pedi ele para não falar mais isso. Mas o Zeno sempre me falava, o mestre, de vez em quando, tu fala que o senhor aprendeu com o senhor. Então a história é essa aí, desse passado aí. Um abraço.